Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Animação. Robô humanoide digita em tela holográfica que dá lugar ao globo terrestre. O repórter Justiça foi às ruas perguntar: você sabe o que é inteligência artificial? Tem noção, Wellington mas Fernandes, não total. dentista. Mas já sei que está fazendo muito barulho por aí, né? A que a gente tem Rafael mais Braz, em economista. voga, né? A gente sabe que a inteligência artificial é utilizada em quase todos os aplicativos que a gente tem hoje em dia, para saber gosto, etc., algoritmos de rede social. Ela veio Celina através da Maria Amaral, programação, né, de arquiteta. computadores, e ela acredita que ela é uma ferramenta que ela está aí, né, caso a gente queira utilizar ela de maneira boa, ela é uma ferramenta que tem muito a contribuir. Para a professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão, falar de inteligência artificial é falar de um tema de difícil definição. Hoje, uma das Ana grandes Frazão, discussões é professora de exatamente Direito da como vamos UNB. definir algo que para muitos nem é tão inteligente nem tão artificial. Mas, de uma forma, para os leigos, a gente poderia definir a inteligência artificial como uma capacidade de processamento muito alta, a partir da qual são executadas tarefas. Tarefas que muitas vezes antes eram executadas pelos próprios homens. Amanda Uma Mustafa, infinidade Brasília de DF. tarefas que vão desde o reconhecimento facial usado para desbloqueio de tela, à praticidade no pedido da comida delivery, a escolha do melhor trajeto no volante. Um movimento constante de transformação tecnológica na sociedade e que conecta e ajuda a gerenciar atividades de pessoas, ambientes e empresas. E qual o impacto da tecnologia desde que a internet e os celulares chegaram para revolucionar as formas de comunicação? Essas Fabrício mudanças, Neves, claro, professor elas de vêm Sociologia da impactando UNB. profundamente a maneira como nós vivemos, né? Podemos dizer que a maneira como nós formamos e mantemos os relacionamentos mudou completamente através desses dispositivos, e principalmente esses que se orientam, né, por meio de algoritmos que traçam perfis parecidos e os colocam em conexão, né? Também a nossa exposição a informações e opiniões diversas, né? Inclusive de outras culturas, de outros países, etc., que no passado nós não tínhamos conhecimento. Tecnologias que impactam no trabalho. Muitas atividades rotineiras são agora realizadas por sistemas automatizados, desde linha de produção até análise de dados, né? Também os mecanismos de colaboração remota, ferramentas de videoconferência, por exemplo, e compartilhamento de arquivos que permitem distribuição globalmente, né? Assinatura de contrato e outros tipos de acordos, né? Que antigamente tinham que ser feitos por meio de uma certa presencialidade das pessoas. Para tornar o judiciário brasileiro mais eficiente na administração de bilhões de processos, o uso das novas ferramentas tecnológicas é importante. Elas auxiliam na organização e na agilidade nos julgamentos dos casos pelos tribunais. O Supremo Tribunal Federal abriu caminho para o uso de IA na Justiça em 2018. Aline Hoje o Dourado, Supremo secretária é uma adjunta de corte gestão de 100% precedentes do digital STF. e que faz uso dessas novas tecnologias para otimizar o serviço público de justiça. Isso é muito importante para que a prestação do serviço público seja mais efetivo, mais racional e possa verdadeiramente contribuir para a vida em sociedade. Tudo é feito a partir de demanda e supervisão humana. Nós nunca desenvolvemos inteligência artificial aqui Lucas sem Freitas, reunir supervisor de inteligência artificial e inteligência ciências de humana. dados do Como aqui é um STF. tribunal, a inteligência humana, eu tô chamando de inteligência humana aqui a expertise das pessoas do direito, né? Então, a gente nunca desenvolveu ferramentas aqui que não tivessem participação ativa de pessoas que são analistas do direito, né? Técnicos do direito. E hoje, no Supremo Tribunal Federal, as 3 inteligências artificiais que utilizamos são associadas à inteligência humana e sempre são objeto de validação pelo humano. Elas não fazem nada sozinhas, então não tem um robô que vai julgar o processo no Supremo Tribunal Federal. Então hoje a gente tem a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio à atividade desenvolvida por magistrados e servidores no Supremo Tribunal Federal. E elas têm nomes: Vitor, Vitória e Rafa.
as ferramentas de IA da Suprema Corte. São elas que identificam processos que já têm solução definida, que unem temas para serem julgados em conjunto e que monitoram a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas, pela Suprema Corte. Com a entrada do Vitor e mudanças em processos de trabalho, foi possível reduzir drasticamente o volume de processos que hoje chegam aos gabinetes dos ministros. Na sequência, foi feito o RAFA 2030, que ainda é uma ferramenta de classificação, então ela usa um pouco da tecnologia do Vitor para identificar dentro dos processos em tramitação na Corte aqueles que têm referência, que fazem referência com algum objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Por fim, mais recentemente, na gestão da ministra Rosa Weber, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Vitória. E aí ela já traz algumas tecnologias mais inovadoras e trata não apenas de classificar, e sim também de agrupar processos, né? Só para citar um exemplo de benefícios, o uso do Vitor mostra bons resultados. Especificamente do Vitor, Júlio César, ela hoje de gerenciamento de infere a precedentes possibilidade de fazer 211 temas de repercussão geral. Então veja que é uma quantidade muito grande, que talvez para uma análise humana demandaria um treinamento de 3 meses, 6 meses, para que aquela pessoa tenha familiaridade com todos esses temas de repercussão geral. Então ele permite que a gente acelere inclusive o treinamento do servidor, que vai fazer uma primeira análise jurídica daquele caso. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra como a Justiça Eleitoral tem enfrentado as fake news criadas pela inteligência artificial durante as campanhas das eleições municipais. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro, um círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição. Homem de terno toca no centro da tela. Surge círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. AI em inglês. Não é mais coisa do futuro. A inteligência artificial é uma realidade em várias áreas. Aliás, faz parte da nossa vida. Como mostramos no bloco anterior, a IA opera em uma lógica que remete ao raciocínio para perceber variáveis, interpretar dados, otimizar processos, tomar decisões e resolver problemas. Ou seja, para facilitar a vida das pessoas. Inteligência artificial, por trás dela, existe uma inteligência real, que é a inteligência humana. E esta não pode ser abandonada neste processo. Ela sempre terá que dar a última palavra. Não é a inteligência artificial, é o homem, a mulher que está por trás do computador é que vai tomar a decisão final. Leonardo Ferreira. Pois é, mas a inteligência artificial tem também muitos desafios. Um dos principais é distinguir o que é real do que é falso. Como, por exemplo, essas fotos do Papa Francisco usando uma jaqueta de grife extremamente realista. Fala a verdade. As imagens logo viralizaram nas redes sociais e especialistas analisaram o conteúdo. Descobriram que, na verdade, tudo foi criado por uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, as fotos são falsas. Mas nem sempre um conteúdo falso é desmentido. Um exemplo são os chamados deepfakes, usados para distorcer a realidade. A técnica permite alterar uma foto ou vídeo com a ajuda da IA. Por exemplo, o rosto de uma pessoa pode ser trocado pelo de outra, ou mudar o que de fato está sendo dito. Muitas vezes isso é usado na política como estratégia para potencializar as fake news e atacar adversários. Vamos supor que eu seja candidato e queira prejudicar um candidato oponente que esteja naquela mesma campanha. Eu gero uma imagem dele com a voz dele falando, por exemplo, um absurdo qualquer. Dá um exemplo, defendendo o racismo no Brasil. E jogo isso nas redes sociais. Ora, uma vez que isto entra nas redes sociais, essa imagem e esta voz, o eleitor que não pesquisar sobre o fato, ele vai acreditar que aquilo é uma verdade e que aquele candidato defende o racismo, o que é, na verdade, uma mentira. Mas o prejuízo à campanha eleitoral já está feito. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou no começo do ano 12 propostas de resolução que serão aplicadas nas eleições municipais deste ano. Entre elas estão as regras para o uso da inteligência artificial, a proibição do uso dos deepfakes nas campanhas e ainda a possibilidade de responsabilizar plataformas que não atuarem por remover discurso de ódio ou antidemocrático. Proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais,
estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. A ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Carmen Lúcia, recebeu a nossa equipe e falou que um dos principais desafios da Justiça Eleitoral é manter a normalidade do pleito diante do fenômeno da desinformação na internet. O cuidado maior da Justiça Eleitoral é de assegurar a liberdade das eleitoras e dos eleitores de fazerem suas escolhas sem serem traídos no seu direito a livremente escolherem em razão de deformações, de desinformações, de descontextualização que sejam geradas especialmente com a chamada inteligência artificial. A inteligência que nós queremos é a de fatos e dados a serviço da liberdade de cada cidadã, de cada cidadão. Um conteúdo falso pode mudar o resultado de uma eleição. Por isso, o empenho da Justiça Eleitoral de garantir uma disputa justa e responsável. Um vídeo transformando Alexandre uma de Moraes, fala ministro do STF, ex-presidente em do outro TSE. tipo de assunto, mas com a perfeição, inclusive labial, dos movimentos labiais, pode acarretar um problema gigantesco. Pode até mudar o resultado das eleições. Por isso a importância de caracterizar isso, como fez Vossa Excelência, abuso de utilização dos meios de comunicação. Voltamos a conversar com um cientista político. Ele reforça que a IA, usada de maneira correta, pode ser uma grande aliada das campanhas políticas, principalmente na divulgação de propostas. Vamos supor que eu seja candidato à prefeitura, seja candidato a prefeito e queira... Uma das minhas propostas é a criação de um colégio. Eu posso utilizar a inteligência artificial para mostrar, por exemplo, meu eleitor, como aquele colégio ficaria, como seria aquele colégio. Claro, sempre avisando ao eleitor que aquela imagem foi criada a partir da inteligência artificial. Vida Vaza Falciani. Fake news. 3 amigos jornalistas e uma vocação em comum: combater fake news. Foi assim que nasceu o curso online Vaza Falciani. Na verdade, fake news são um verdadeiro Iberetenório. Saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir? Dá sim! Então vamos lá, em alto e bom som. Fake news são publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas e que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Lá nós temos conteúdos didáticos, Ivan vídeos, Paganotti, memes, professor de comunicação social. textos que explicam a origem do problema da desinformação, o que pode ser feito para combater, como identificar, como fugir das fake news e não passar elas para frente, e o que a gente pode fazer também para cobrar de outras autoridades responsáveis do terceiro setor, as próprias empresas, os aplicativos que oferecem essas tecnologias e esses espaços onde as notícias falsas acabam propagando. Então, o que a gente pode fazer para cobrar, quais são as responsabilidades de cada ator nessas áreas. O curso gratuito explica como navegar pela internet de forma segura, com enfoque no público jovem, com linguagem informal e objetiva, com jargões e memes conhecidos do mundo virtual. Vaza Falciani é um curso relâmpago contra notícias falsas, com conhecimento preciso e relevante, mas com muita piada e meme para os seus amigos não terem preguiça de ler. Você pode navegar como quiser. Vá seguindo os conteúdos dos capítulos 1 até 8. No final, você recebe sua certificação. Agora, se você já manja um pouco do assunto e quer se aprofundar em um tema específico, ou mesmo se tiver sem tempo, é só escolher o conteúdo que gosta mais. Vídeos, textos, testes ou galerias de imagens.
Mas afinal, como identificar se uma informação é verdadeira ou falsa? Jornais, veículos de mídia que são mais tradicionais, que você conhece, podem servir como uma forma de você verificar uma informação. Se você recebe um conteúdo que você não sabe de quem é, você não sabe onde foi veiculado, você não sabe às vezes nem qual é o contexto da sua produção, então pode ser uma informação que até seja verdadeira, mas de uma outra época, né? Um texto do passado, sendo replicado agora, ou de outro lugar, que esteja descontextualizado. O curso é uma iniciativa de letramento digital com foco também nos idosos mais propensos a espalhar notícias falsas, muitas vezes também com menos capacidade de entender os riscos tecnológicos. No período eleitoral, a disseminação de fake news aumenta. É preciso redobrar a atenção do que circula pela internet. Nós temos, de um lado, um grande interesse do público, as pessoas estão querendo saber informações sobre candidatos, propostas, o funcionamento mesmo das eleições, ao mesmo tempo em que você tem atores, às vezes mal intencionados, querendo criar confusão nesse processo, trazer informações que não são verdadeiras, apresentar informações questionáveis ou tirar do contexto informações que são verdadeiras, mas que acabam levando a interpretações problemáticas. No próximo bloco, a repórter Amanda Mustafa mostra como o Poder Judiciário tem usado a inteligência artificial para acelerar a tramitação de milhões de processos no país. A gente volta já. Vinheta de transição, no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição, no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Pessoas caminham no centro urbano. A região sudeste tem cerca de 84 milhões de habitantes. É o mesmo número de processos judiciais que tramitam no país. O judiciário brasileiro é o que tem a maior quantidade de processos no mundo. Não existe outro país. A Índia fica em segundo lugar, mas, ou seja, lidar com um contingente de judicialização, né, de contingente de processos e com uma judicialização tão exacerbada como a gente tem no Brasil, não tem outra forma a não ser utilizando e empregando a tecnologia. A gente precisa realmente da tecnologia. A inteligência artificial é um instrumento importante para potencializar o funcionamento do judiciário e o atendimento à sociedade. O judiciário brasileiro hoje está quase que 100% digitalizado, os processos estão quase que 100% digitalizados. E isso favorece muito a implementação de sistemas de inteligência artificial. Nós precisamos dos dados digitalizados. Obviamente que isso é uma primeira etapa para que depois você consiga treinar as máquinas, treinar os robôs, os algoritmos, para que eles possam ser implementados. O mapeamento dos sistemas de inteligência artificial no judiciário brasileiro é tema de estudo do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Poder Judiciário desde 2019. E tem a professora de Direito, Renata Braga, como uma das pesquisadoras. Segundo o levantamento, a justiça brasileira é a recordista no desenvolvimento de sistemas. O primeiro levantamento que a gente fez na Europa, a gente conseguiu identificar uns 110 sistemas de inteligência artificial e aqui a gente tem 140. Então, a gente acredita que nenhum país, não só pela questão da dimensão continental que tem no Brasil, mas nenhum país tem realmente a quantidade de sistemas como nós temos. O mapeamento identificou mais de 60 tribunais que utilizam inteligência artificial, a maioria desenvolvida pelas equipes internas dos próprios órgãos, como é o caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inteligência artificial que usa visão computacional. O sistema de apresentação por reconhecimento facial, batizado de SAREF, foi criado durante a pandemia de Covid-19, para garantir que pessoas que cumprem pena em regime aberto pudessem se apresentar à justiça com segurança usando um celular, sem precisar se deslocar até a vara. Ele faz uma apresentação Ortegal, autônoma, né, coordenador de dados do dele, em casa, onde ele TJDFT. estiver, e o sistema ele captura a foto do apenado e a geolocalização dele, né? E no momento que essa apresentação chega na vara, o servidor ele pode fazer essa homologação, né? Ele vai verificar a foto, se ela corresponde mesmo à foto que foi feita no cadastro inicial. O cadastro inicial é obrigatoriamente feito presencialmente, né? E verificar a geolocalização dele, se realmente corresponde aos endereços que ele tem cadastrado
no sistema de execução. Já foram mais de 200 mil apresentações de apenados usando o sistema, adaptado e disponibilizado para uso por outros tribunais pela Sinapses, plataforma de IAs coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça. Outros 3 sistemas desenvolvidos pelo TJDFT utilizam a chamada área de processamento de linguagem natural. Eles trabalham com o texto mesmo do processo, né? Que são o TOT, MAT e Artemis, né? O TOT é um sistema que é classificador do processo, né? Ele sugere classes e assuntos para o processo, porque o que acontecia muito é dos advogados entrarem com o processo no tribunal e informarem equivocadamente classes e assuntos que não correspondiam ao que estava realmente sendo pedido, né? E isso gerava um retrabalho na vara, né? Que o processo andava bastante até ser reclassificado com as classes e assuntos corretos. Economia e agilidade no andamento do processo. Que é o sistema que trabalha com precedentes. Ela, da mesma forma, lê a petição inicial e verifica se aquele processo ela se adequa a algum tema que esteja sendo julgado nas instâncias superiores, né? Ou no STF, ou no STJ, ou até mesmo aqui no tribunal, né? Na segunda instância. O último deles foi a Artemis, que é um sistema capaz de prever litispendência, coisa julgada ou prevenção. Quem usa, aprova. Eu acho que, de forma alguma, Andréa Caldeira, diretora da Secretaria da 20ª Vara Civil do TJDFT. De cada servidor e dos magistrados em relação aos processos, mas realmente há muitas facilidades, né, trazidas por ela, porque o processo ele é um caminhar de atos e em cada ato a gente às vezes ganha facilidade de tempo e de correção com os apontamentos trazidos pela inteligência artificial. Otimização de recursos, redução de custos, aumento da eficiência dos serviços. Esses são alguns dos benefícios sobre o uso da IA no judiciário, de acordo com o levantamento anual feito pelo Conselho Nacional de Justiça, como parte do programa Justiça 4.0. Iniciativa que tem o objetivo de acelerar a transformação digital do Poder Judiciário. As ações do programa envolvem a criação de uma plataforma em nuvem que integra os sistemas judiciários para unificar a tramitação processual e compartilhar soluções tecnológicas entre tribunais brasileiros, incluindo modelos de IA e um repositório unificado de dados dos processos em tramitação no país. O programa Justiça 4.0 é justamente Rafael Leite Paulo, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Da prestação do serviço jurisdicional, do serviço que a Justiça brasileira presta para o cidadão nesse novo ambiente tecnológico. E aí o programa foi estruturado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a participação do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça e a atuação do Supremo Tribunal Federal para definição em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento desses paradigmas, projetos, iniciativas de aceleração e criação das equipes necessárias para efetivamente ter um judiciário preparado para esse novo ambiente tecnológico, essa nova dinâmica social que está estabelecida. Uma nova dinâmica que reforça a importância da ação humana na tomada de decisões judiciais. A inteligência artificial, ela consegue lidar com uma quantidade de dados que o ser humano não consegue lidar. E com isso ela consegue estabelecer, identificar determinados padrões. Então, como assistente, ou seja, assessorando a tomada da decisão, ela é uma ferramenta muito importante. Mas eu não vejo como nós possamos utilizar apenas a inteligência artificial na tomada de decisões. Eu acho que ela vai continuar sendo um suporte, cada vez mais, porque certamente nós vamos criar outros sistemas com outras aplicações, com outras funcionalidades, mas que a tomada de decisão, no final, ela é sempre dada pelo ser humano e com a supervisão humana. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!
Créditos finais. Produção Judite Aragão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Leonardo Ferreira e Amanda Mustafa. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Harry Góes e Wilson Ribeiro. Assistência técnica Cleber Leite, Thiago Mesquita e Leonardo Lopes. Videografismo Lucas Martins. Autodescrição visual. Núcleo de programação Rosa Oásio. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção Programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura. Sérgio Ramos. Felicidade de tudo. Coordenador de gestão da Justiça. Denilson Moraes. Secretaria de Comunicação Social. Mariana Oliveira.